Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com o papel da agropecuária no desenvolvimento econômico. E antes de vermos quais são esses papéis desempenhados pela agropecuária, nós vamos entender o que é desenvolvimento econômico e o que é crescimento. Quais são as diferenças entre desenvolvimento e crescimento econômico. E, posteriormente, veremos quais os papéis desempenhados pela agropecuária. Crescimento econômico se baseia exclusivamente no produto da economia. Então, se há aumento do produto da economia, há crescimento econômico. Porque, à medida que esse produto aumenta, aumenta a riqueza de uma nação. Então, crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos da renda, apenas pelo que maior renda pode gerar para o indivíduo. Por outro lado, desenvolvimento econômico já é uma mudança estrutural. Nós consideramos apenas que há desenvolvimento econômico se há uma mudança estrutural na economia. E essa mudança estrutural envolve uma nova combinação de fatores de produção e aumento da produtividade do trabalho, além de aumento do bem-estar da população. Então, a população consegue aferir maiores níveis de consumo, assim como no crescimento econômico, mas nesse caso nós também consideramos a idade, educação, trabalho e desigualdade. Então, quando há desenvolvimento econômico, as pessoas conseguem viver mais, há uma maior longevidade naquela sociedade. Nós temos uma sociedade também com maior níveis de educação e escolaridade, e também é possível que haja uma redução da jornada de trabalho e uma diminuição das desigualdades sociais. Assim, desenvolvimento econômico é visto para o PNUD como um processo de ampliação das escolhas das pessoas, em que elas têm a capacidade e a oportunidade de serem aquilo que desejam ser. Então fica claro assim a diferença entre crescimento que olha apenas o produto. Então, se o produto interno bruto do Brasil, por exemplo, cresce, nós temos crescimento econômico. Mas pode ser que esse crescimento econômico não seja acompanhado de desenvolvimento econômico. No sentido de que pode haver um aumento da riqueza, mas pode haver também um aumento das desigualdades sociais, por exemplo. Ou mesmo podemos não ver nenhum aumento na longevidade para a população, aumento do nível de escolaridade pode não ocorrer. Então, crescimento não implica em desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é algo muito mais amplo. Mas como podemos medir o desenvolvimento econômico? Nós podemos medir tomando a renda per capita. Quando você avalia a renda per capita de uma sociedade, você está avaliando basicamente a capacidade de consumo da população nessa sociedade. Você também pode avaliar, então, utilizando a renda por trabalhador. Nesse sentido, você estará avaliando a produção da economia. E se eu utilizo a renda por horas de trabalho, eu estou avaliando a eficiência global da economia. Então, cada um desses três primeiros avaliam apenas uma única dimensão por vez. Mas como nós sabemos que o desenvolvimento é um processo complexo, que envolve mudanças estruturais na economia e inclui vários outros indicadores, há também o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH avalia a produção, e ele utiliza como, por exemplo, a renda per capita, avalia também, capta a dimensão de saúde, como, por exemplo, a expectativa de vida, e a dimensão de educação. Esses exemplos, como a renda per capita, expectativa de vida, é apenas algumas das variáveis, dos indicadores que são incluídos no cálculo do IDH. O IDH inclui muitas outras variáveis além dessas. Você pode consultar no PNUD quais são todas as variáveis incluídas no cômputo do IDH, que vai estar na descrição do vídeo.
Qual que é o IDH para o Brasil, para os municípios brasileiros? O IDH do Brasil é 0,754, IDH médio. Quanto maior o IDH, melhor. O maior IDH do Brasil, utilizando os dados, o IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano a nível municipal, então a gente tem o IDH-M, o município de São Caetano do Sul apresenta o maior IDH com 0,862. O nosso município de Campos dos Goytacazes está na posição 1427, com IDH de 0,716. E o pior município em nível de IDH é o município de Melgaço, no Pará, com o índice de 0,418. Então, o IDH está aferindo, de forma geral, ele tenta incorporar as dimensões de saúde, educação e produção. Se nós sabemos que o desenvolvimento é um processo de mudança estrutural, então vamos analisar um pouco mais a fundo o que seriam essas mudanças estruturais. A primeira mudança está relacionada à produtividade do trabalho. Como que isso pode ocorrer? Por meio da introdução de novas tecnologias, de novos equipamentos, que tenham uma produtividade maior, ou seja, cada trabalhador consegue produzir mais produtos. Então, ele aumenta a sua produtividade. Temos também a diminuição das diferenças de produtividade do trabalho. A produtividade de alguns setores cresce mais rapidamente. Então, para que nós tenhamos essa diminuição das diferenças intersociais da produtividade do trabalho, é necessário que a produtividade de alguns setores aumente mais rapidamente em relação a dos demais setores. Um dos setores que pode ter essa produtividade aumentada mais do que proporcionalmente aos demais setores é o setor agropecuário, porque ele desempenha um papel importante no fornecimento de alimentos para a população rural e população urbana. Como nós vemos uma redução da quantidade de pessoas que moram no campo, então se há uma redução do número de pessoas que moram no campo, ao aumento de pessoas morando na área urbana, mas todos precisam consumir alimentos, por conseguinte, a agropecuária tem que aumentar a sua produtividade do trabalho para conseguir entregar alimentos a toda a sociedade, seja ela urbana ou rural. Temos também modificações estruturais na produção e renda, com diminuição da importância relativa da agropecuária no PIB e aumento da importância da indústria e de serviços, como nós vimos anteriormente, nos vídeos anteriores. Isso acontece pela questão dos produtos da agropecuária serem inelásticos à renda. E à medida que a renda de uma população, de uma sociedade aumenta, o consumo de bens não agropecuários aumenta mais do que proporcionalmente aos bens agropecuários, o que, por conseguinte, leva ao aumento da participação no PIB dos setores não agropecuários. Nós temos também modificações no uso da força de trabalho, e aí nós temos a diminuição relativa da agropecuária como fonte de emprego e o crescimento da urbanização. Modificações de natureza demográfica. Então, essa natureza demográfica, essa modificação ocorre por quê? Porque com o desenvolvimento econômico, o que nós temos? Redução da taxa de natalidade. Mas, por outro lado, nós temos uma também redução das taxas de mortalidade. E durante o processo de desenvolvimento econômico, é comum que ocorra dualidade entre setores e regiões no setor agropecuário. Então, nós podemos ter um segmento agropecuário dentro da economia brasileira dinâmico, moderno, voltado para o mercado. Mas mesmo havendo esse setor agropecuário dinâmico dentro da economia brasileira, a economia ainda pode comportar um segmento tradicional, pouco dinâmico, com produção voltada para a subsistência. E esses segmentos vão se distribuir de forma e de maneira desigual no espaço físico. Nós veremos essa questão da dualidade mais à frente,
quando tratarmos sobre crédito agropecuário e como o crédito agropecuário privilegiou algumas regiões e produtos em detrimento de outros. Então, as características regionais levaram a uma região receber menos crédito agrícola. Nesse vídeo, nós vimos as definições e as diferenças entre crescimento e desenvolvimento econômico e as mudanças estruturais que acompanham o processo de desenvolvimento econômico. No próximo vídeo, nós veremos o papel que a agropecuária desempenha para o desenvolvimento econômico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Até a próxima.